Você pode estar criando o melhor conteúdo do mundo e mesmo assim não gerar conexão nenhuma. Sabe por quê? Porque você não está conseguindo chegar na pessoa. Você não está conseguindo fazer as pessoas entenderem a mensagem que você está querendo transmitir. Você está falando grego para quem mal foi alfabetizado. E isso torna o seu conteúdo invisível. Então, se você já produz conteúdo, mas sente que sua mensagem não chega lá, talvez o seu problema seja esse. Eu sou Ana Lago, estou no mercado digital desde 2016 e vejo isso acontecer até hoje com tanta gente. Essa é uma das principais, se não a principal diferença entre quem consegue ter resultado no digital, quem consegue ser percebido como autoridade, ter relevância, ter receita e quem não chega lá. Eu vejo isso acontecer muito com profissionais que são muito técnicos, por exemplo, médicos. Tem um médico com quem eu trabalhei que tinha uma mensagem muito diferente, muito única para transmitir para o mundo. Uma medicina 3.0, uma medicina preventiva de precisão. Era com isso que ele trabalhava. Agora a gente entrava no Instagram dele e tinha até um pouco de dificuldade de entender do que ele estava falando. Porque ele falava muito tecnicamente, ele analisava exames, mostrava artigos em inglês. Era um conteúdo tão denso que chegava a ser denso demais, que as pessoas nem entendiam e as pessoas nem sabiam por que tinham que assistir aquilo, porque não era sobre ela. A gente olhava aquilo e pensava, tá, isso aqui é para médicos, e não era a intenção dele. A intenção dele nunca foi falar com médicos. A intenção dele era demonstrar consistência. Mas ele estava demonstrando tanta consistência que não conseguia nem passar a mensagem, nem transmitir a mensagem que ele estava pretendendo transmitir. Porque não é só sobre o conhecimento, é sobre saber transmitir isso de uma forma que a outra parte entenda. E aqui existem dois extremos. Algumas pessoas pecam por ser consistente demais, por ter uma mensagem profunda, complexa demais. E um outro extremo que é a pessoa acha que tem que ser acessível e acaba sendo superficial, acaba sendo rasa, acaba falando coisas óbvias, mais do mesmo, e que aí não conectam por serem mais do mesmo, por não serem nada de novo, nada de diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre esses erros e esses extremos antes de falar sobre a solução para isso. E a técnica dos 2 S's, que é a técnica que eu uso para verificar se o conteúdo está adequado e está chegando do outro lado como ele tem que chegar. O primeiro tipo de conteúdo que não conecta é aquele conteúdo que até parece tecnicamente bom, bem intencionado, bem produzido, mas morre na praia porque não ativa nada do outro lado. Não gera atenção, não cria uma imagem, não produz identificação. A gente acaba de assistir e pensa, tá, e daí? É muito teórico. Até pode não ser tão técnico, mas é muito teórico, não gera conexão emocional. É aquele profissional que cria conteúdo com base no que sabe, conteúdo teórico, mas não com base no que o outro sente, no que o outro vive. Segundo tipo de conteúdo incorreto é falar do topo da montanha. E quem é especialista muitas vezes cai nessa armadilha. Acha que se não for assim, o conteúdo vai ser raso. É muito próximo daquela armadilha da perfeição, de tentar ser perfeito. É tentar transmitir muita sabedoria, muito conhecimento em um canal que não é adequado. Então fala de forma avançada, elaborada, mas esquece que a audiência, a pessoa que ele quer transformar, tá lá na base da montanha. Então se fica falando dos caminhos metabólicos, da vitamina B, da epigenética, tudo isso pode ser brilhante, mas se você não traduz isso em situações que a pessoa vive aí no dia a dia, coisas que ela sente, que talvez nem saiba que são um problema, ou coisas que podem vir a ser um problema, que ela vive hoje e que no futuro pode ser uma bomba relógio. Se a pessoa não identifica isso ali, a pessoa pula, a pessoa acha que aquele conteúdo não é pra ela. Não vai prender a atenção. Então, se você começa de um lugar que ela não reconhece, ela simplesmente não vai mergulhar naquele conteúdo. E a gente tem o terceiro erro, que é a obviedade que não diz nada, que é o conteúdo genérico, cheio de frases feitas, tipo, você precisa se priorizar, invista em você, ou coisas batidas, que tenta ser acessível, que é isso que eu tô falando aqui, mas que acaba caindo na superficialidade. E aí até conecta, mas não porque diz nada novo, nada porque gera um efeito uau na cabeça. Não ensina nada, não provoca nada. Então não cria o efeito TED na pessoa, aquela sensação de, nossa, essa pessoa está dizendo algo de interessante. E nem transforma quem está falando em uma autoridade. É mais um conteúdo ali, mais um ruído na rede social. E aí, a pessoa pode ser até que assista, mas não lembra. E se não lembra,
não gera impacto. E agora eu vou falar da minha técnica, a técnica dos 2 S's. O que são os 2 S's? Sintoma ou situação. Isso é uma das melhores formas de acertar o nível de consciência da pessoa. É sempre começar, colocar o óculos aí do cliente, do paciente, o óculos da pessoa com quem você está falando e começar falando a partir de um sintoma ou situação que ela vive no dia a dia. Antes de falar o que você pensa sobre isso, o que você sabe, qual é a solução, descreva o que o outro vive. Por exemplo, ao invés de falar sobre a ansiedade silenciosa, você fala sobre acordar cansado todo dia depois de 8 horas de sono, ou sentir que ninguém está prestando atenção quando você fala, ou um exemplo que eu adoro usar, o exemplo da doutora Jess, quando ela fala, não é normal acordar no meio da noite para fazer xixi. É um sintoma que a pessoa tem, é uma situação que a pessoa vive, que a pessoa vai se reconhecer ali e vai querer ouvir mais. Esse tipo de abertura vai ativar o sistema de alerta da audiência. A pessoa vai pensar, nossa, isso aí sou eu. E quando ela se reconhece, ela fica. E aí, esse conteúdo, depois que você abre com o sintoma ou a situação, você entra com a sua percepção daquilo, com a sua abordagem em relação àquilo. Aí, você tá com a porta aberta, você abriu as portas da atenção da pessoa. Aí você entra com a sua autoralidade, aquilo que você pensa, não uma definição de livro, não um dado solto, mas a sua visão, o seu olhar experiente de quem já viveu isso, de quem já estudou profundamente. Isso vai transformar o conteúdo em algo realmente seu, em algo autoral. E aqui que a gente abre a oportunidade para o efeito TED, o efeito de tem algo novo aqui. Você abriu as portas da atenção a partir do método 2S e gerou o efeito TED a partir da sua autoralidade, da sua visão autoral. E esse conteúdo não é só mais informativo, ele vira transformador, porque ele tem base, ele tem densidade, ele tem ponto de vista. E ponto de vista, quando bem posicionado, é o que vira autoridade. E aqui se esconde um erro ainda mais sutil do que falar difícil ou genérico. É quando você até começa certo com a técnica dos 2 S's, mas na hora de desenvolver você escorrega pro conteúdo certinho, você dá uma explicação bonitinho, organiza os tópicos, fecha com uma dica prática, fica bonito, redondo e morno. Porque o que diferencia um conteúdo qualquer de um conteúdo que marca não é só o tema e não é só a clareza. É o grau de risco emocional que ele carrega. Você não precisa expor a sua vida, mas você precisa expor a sua verdade. Precisa trazer a sua verdade sobre aquilo, o seu incômodo, o seu conflito, a sua leitura única. E aí que a maioria trava. Porque a gente foi treinada para ser certinha, não para ser verdadeira, não para ser humana. E o público sente isso. O público pode até escutar, mas não cola quando não tem a verdade no fundo. E existe um recurso simples que destrava isso e transforma qualquer conteúdo em autoridade emocional. Sabe qual é? Eu já vou te falar. Mas antes eu quero te convidar a deixar seu foguinho aqui no comentário se esse conteúdo está ressoando com você. E se você quer a minha ajuda para descobrir que verdade profunda é essa, que eu chamo de seu DNA de valor, e descobrir como fazer essa mensagem chegar na sua audiência e gerar o efeito TED, eu quero te convidar a conhecer o meu método Código da Relevância. Aqui na descrição do vídeo tem um link, e nesse link tem um vídeo que eu gravei explicando esse método completo. Assiste esse vídeo e se ele fizer sentido e você quiser continuar essa jornada comigo, lá eu explico o caminho. Agora, vamos falar daquele recurso que vai transformar o seu conteúdo em autoridade emocional? O recurso é esse. Pega um sintoma real e responde com algo que só você pode dizer. Não com uma dica pronta, nem do que esperam de você, mas o que você realmente pensa, aquilo que você fala lá só no seu consultório para o seu paciente, que é uma verdade incômoda, que talvez falar em público dê um friozinho na barriga, mesmo que fuja do padrão, mesmo que te faça respirar fundo antes de postar. É isso que vai construir a conexão verdadeira. Porque o público, ele não se apaixona pela sua técnica, ele se apaixona pela sua coragem de mostrar o que os outros escondem. E é isso que vai te fazer ser lembrada depois que o vídeo acaba. E sobre esse vídeo aqui, deixa seu like se você curtiu, me segue para receber os próximos e nos vemos em breve.